Vamos lá, gente. Graça e paz de Cristo Jesus. Demoramos aí uns 2 minutinhos a mais para iniciar, mas chegamos. Papai, você botou o negócio de escrever? Tá ali. Mas por que não tá aparecendo a pessoa que escreveu? Não sei, daqui a pouco aparece. Ali! Wanda e Wilton, graça e paz de Cristo Jesus. Tudo bom? Hoje a Wanda. Aqui. Eu vim gravar também. Minha mãe tá dormindo, que ela acordou muito cedo hoje. Papai, aqui não tá aparecendo eu. Está, Maquiada. minha filha, está aparecendo. Ali. Estamos gravando por 2 dispositivos aqui, 2 celulares, um pro Face, o outro pro Facebook. O Ito falou 2 vezes sábado. Irmã Lene chegando também. Paz, irmã Lene. Ai, meu Deus. Ai. Ô filha, você vai ter que vir pro ladinho aqui, viu? Porque papai não vai conseguir dar. A mamãe deixou a laranja pra você não pegou. Pronto, bote lá, bote lá na cozinha. A gente vai comer o biscoito que a gente ama, né, papai? É, sim. Que eu gosto muito. Ó, a Wanda dizendo oi, Sofia. Oi, tia Wanda. Mas hoje eu também vou orar com ele. A irmã Áurea aí também. Mamãe, é por causa que hoje eu também vou fazer o culto com ele. No vamos de amanhã. Ai. Aqui tá igual do papai, assim, do papai. Eu tô assim igual do papai, do filho. Papai tá igualzinho. Eu tô falando Vai lá, que eu filhinha. vejo algo por Boa noite, Cíntia, paz. Ela já falou aqui, ó. Olha o pastor Josias aí também, ó, pastor Josias, parceiro nosso. Mamãe, né? A Igreja Evangélica Congregacional em Mococa. Obrigado, pastor Josias, por estar junto da gente. Seja bem-vindo. Papai, Sim. eu achei estranho o nome. Qual o nome da igreja dele? Mococa, Igreja Evangélica Congregacional em Mococa. Eu achei estranho. Tá aqui do Mococa. ladinho. É caso que no ladinho eu não consigo passar. Você tá vendo? Hoje tá pra mamãe tá travado? Não tá não. Essa minha ajudante aqui é uma bênção, viu, irmãos? Olha a Bíblia de desenho. Quer dizer, a Bíblia que parece desenho. Eu vou procurar ela. Os irmãos viram que o prefeito hoje flexibilizou aí já a abertura de alguns comércios. Pois é, pastor Josias, tem a janelinha aqui. Perdeu esses 2 dentinhos aí forçado um tempo atrás. Pai, Silvana. Aqui minha janelinha. E ainda tem uma imaginação. Esse aqui nasceu rápido. Esse aqui já nasceu 2 dias, já tava nascendo. Mas ainda tá assim, os dentinhos. Pois é, minha filha, pois é. Esse daqui, os 2. Eu tô vendo esse daqui, ó, papai. Cresça livre-se do que o atrapalha o seu crescimento. Daqui a pouquinho, irmãos, daqui a 3 minutos a gente inicia o nosso estudo, às 7h40. Hoje aqui capítulo. Hoje É, a aula vai
vai ser aqui. A gente vai abrir aos pouquinhos a Bíblia. Não vai ter Bíblia, não? Vai sim. Que capítulo da Bíblia? Ó, Marcos Paulo aí, ó. Marcos Paulo e Sheila também dando ar da sua graça. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, nós te amamos. Olha que laranjinha boa. Minha mãe, eu quero que você nem come. Você deixa. Minha mãe. Papai, deixa eu juntar minha cadeira pra ser melhor. Tá junto, minha filha. Pra ficar mais útil. Porque eu gosto de ficar juntinho com você. Entendeu? Tá bom, assim, tá bom. Isso vai ficar. É pra eu ficar perto de você. Pronto, Hamilton. A paz do Senhor. Que bom. Tá bom. Eu vou pegar um almofado pra ficar pertinho. Entre as medidas aí do decreto do prefeito que saiu hoje, estão liberados os serviços aí de construção civil, desde que não ultrapasse 20 trabalhadores ao mesmo tempo. Se for possível revezar os serviços, manter a distância, utilizar aí Agora sim eu tô boa. as higienizações, álcool em gel e tal. Meu pai, aqui a gente já tem álcool gel, já Então, de tem pouquinho em máscara. pouquinho, a nossa cidade está sendo liberada. Irmão Geraldo chegando também. Graça e paz, irmão Geraldo. Papai, lembra que a mamãe falou que tava com alguma coisa assim, que tava ainda mais com coronavírus? Não, lembro não. Foi no carro, pai. Não prestei atenção não. Vamos iniciar, irmãos. Vamos orar. Pedir a Deus que esteja nos direcionando no estudo dessa noite. Espero que possa ser um tempo de edificação, um tempo de graça, um tempo de aprendizado nesse assunto que nós estamos trabalhando, que é libertação, mas uma libertação equilibrada, à luz da Bíblia, menos mística, menos paganizada e mais dentro daquilo que Cristo tem a nos informar sobre esse assunto. Então vamos orar? Eu vou orar com o olho fechado. Pronto, fecha o olhinho. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa noite para aprender mais sobre o Senhor, aprender mais sobre a sua palavra. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, possa abrir as nossas mentes, os nossos corações e ministrar aquilo que o Senhor desejar. Que esses ensinamentos fiquem gravados nas nossas mentes e corações durante todos os dias da nossa vida. Dessa forma nós te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Foi rápido, viu? Bom, irmãos, nós já estamos indo aí para o nosso, para o nosso quarto tópico, falando sobre libertação. Os irmãos podem lembrar que quando nós iniciamos esse trabalho, que na verdade é uma subdivisão da revisão da fé que nós temos feito, falando sobre alguns pontos essenciais da fé, e um deles foi falar sobre a libertação de uma maneira muito, muito rápida, falando sobre os inimigos da nossa alma, sobre a nossa própria carne, falando também sobre o diabo e falando sobre o pecado também, que são inimigos nossos. E para que nós fizéssemos com que esses inimigos fossem embora e não mais dominassem a nossa vida, se fazia necessário que nós buscássemos em Deus libertação. Uma das coisas que nós vimos é que essa libertação ela vem, em primeiro lugar, por meio de achegar até Deus. Nós temos o desejo de nos achegar até o Senhor, de ter intimidade com Ele, e essa é a porta de entrada para que a gente possa, então, começar esse processo de libertação. Depois falamos dessa libertação que vem por meio do perdão. Nós recebemos o perdão de Deus, por meio desse perdão de Deus, aos poucos Ele vai nos ensinando como é que nós podemos abraçar esse perdão que vem da parte dele, que é capaz de perdoar toda e qualquer iniquidade, e a partir daí nós podemos tanto ministrar perdão àqueles que nos machucaram, quanto também buscar o perdão daqueles os quais nós machucamos. E dando continuidade a isso, hoje na nossa aula de número 4, nós vamos falar sobre o poder da cruz para curar feridas
emocionais. No nosso último encontro, falamos do poder da cruz para nos libertar do pecado, da morte, do diabo. Vimos que essa libertação acontece assim que nós entendemos o que é que significa essa nossa identificação com a morte de Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pelos nossos erros, levou sobre si o peso daquilo que era para vir sobre as nossas vidas. E quando nós nos ligamos com isso, nos identificamos com Ele, nós entendemos que esse poder da morte, do pecado e do diabo, eles foram quebrados também sobre a nossa vida. E dando continuidade sobre isso, nós vamos falar então sobre o poder da cruz para curar feridas emocionais. É aquilo que muita gente vai chamar de cura interior. O que é a cura interior? É essa libertação que Cristo opera nas nossas vidas, curando as feridas da nossa alma. E aí eu queria pedir a você que, por favor, abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. A sua Bíblia é diferente, que a sua é de figura, viu? É essa aqui? Não, a sua tem que pegar a Bíbliazinha pequena. Romanos, capítulo de número 8. Da Bíblia pequena. Acho que não tem Romanos, não. Tem sim. A minha nem tem a Bíblia. Versículos 31 a 39. Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. E o texto bíblico ele vai dizer o seguinte. Aqui é escrito Sofia. Pronto, venha pra cá, ó. Olha o pessoal aqui. Olha o nome Sofia aqui. Ela está mostrando que o nome dela está aparecendo aqui, é Sofia. Porque a Bíblia é Procura aqui. A minha identidade. Ó, você vai ter que ficar quietinha, porque senão eu não vou conseguir transmitir, tá bom? Não. Pronto. Eu estava conversando por enquanto. Você conversa no finalzinho. Essa aqui qual é? Romanos 8, a partir do versículo de número 31, vai dizer: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Papai, você liu disso aqui tudo. Foi até aqui. Aí, isso mesmo. E eu consegui ver começou a joia. Pronto. Se nós pudéssemos achar um tema para essa coleção de versículos que nós lemos nesse instante, Romanos 8, do 31 ao 39, provavelmente seria o impressionante amor de Deus. O amor de Deus que faz com que nós estejamos ligados a Ele em toda e qualquer situação. Por que é tão importante saber que Deus nos ama para que aconteça a cura das feridas emocionais? Eu entendo que, uma vez que a gente entenda que o amor de Deus ele não é dependente
de qualquer aspecto humano, não depende da cor, não depende da classe social, não depende da idade, não depende daquilo que eu tenha cometido ou tenha deixado de cometer. Uma vez que eu entendo que esse amor é aquele amor que o apóstolo João ele não conseguiu definir quando ele falou que Deus amou ao mundo de tal maneira, ele não consegue definir que maneira seria essa, se é uma maneira grande, se é uma maneira imensa. Já chegou. Tô vendo. Então, esse amor impressionante faz com que a gente possa abrir o nosso coração e deixar que Deus possa curar as nossas feridas emocionais. E aí eu queria que os irmãos só frisassem o versículo de número 37 de Romanos 8, aonde está escrito: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu não sei qual a sua visão quando você lê esse versículo, Romanos 8:37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por vezes, quando a gente faz uma leitura despretensiosa desse versículo, a nossa tendência é achar que é um versículo triunfalista. Ele está falando que nós venceremos em todas as situações, uma vez que o texto está falando em ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Mas vamos fatiar um pouquinho esse versículo para que a gente possa entender o que é que significa esse ser mais do que vencedor. Primeiro, no início, nós lemos: mas em todas estas coisas. Quando o texto está falando em todas estas coisas, ele está falando sobre os aspectos anteriores, sobre problemas que estão descritos em versículos anteriores, que vão falar que tipo de condenação alguém pode impetrar contra nós, uma vez que nós somos justificados por Deus. Quais seriam todas essas coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte. Então, são todos esses aspectos negativos dos quais esse versículo de número 37 ele está falando. E ele vai falar que sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E aqui está o pulo do gato. Quando a palavra está falando em ser mais do que vencedor, não está falando que nós vamos ser super vitoriosos. Que todas as vezes que alguma desses aspectos negativos, morte, tribulação, angústia, perseguição, espada, que nós vamos conseguir vencer todos esses aspectos. Mas esse texto está falando sobre fidelidade. Acima da vitória, a fidelidade para permanecer até o fim de qualquer tipo de guerra e entender que, independente do resultado dessa guerra, nós vamos receber a nossa recompensa. Daqui a pouco eu abro para você aí, viu? Então, ser mais do que vencedor, eu queria que, se hoje a gente conseguisse entender isso, eu já me daria por satisfeito. Nesse texto, ser mais do que vencedor não significa vencer sempre. Ser mais do que vencedor significa permanecer fiel até o fim e, por conta disso, receber a recompensa da parte do Senhor. Isso vai quebrar um pouquinho daquele pensamento que existe por vezes aí pregado, que uma vez que você venha para Jesus, você vai parar de sofrer. Pare de sofrer. Venha para Jesus e pare de sofrer. A história não é bem essa. Mas se você vir para Cristo Jesus, você vai provar desse amor ágape, desse amor que não vai depender daquilo que a gente faça ou deixe de fazer, e assim nós vamos poder ser libertos de toda dor e de todo pecado e de toda mazela que exista no nosso coração. Seremos fiéis até o fim e receberemos a recompensa da parte dele. Só para ilustrar um pouquinho na prática o que é que significa ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou, eu queria falar um pouquinho sobre o martírio de um pai da igreja.
E o nome dele é Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia da Síria. Ele foi um dos líderes daquela igreja, um dos pastores daquela igreja da qual o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, saíram para levar o evangelho até os gentios. E os historiadores dizem que ele ficou liderando aquela comunidade entre o ano 68 até aproximadamente o ano 107. Nesse ano, ele foi preso por ordem do imperador Trajano. E aí ele foi conduzido de Antioquia da Síria até Roma. E se fala que essa viagem ela foi uma viagem longa, de tal forma que às vezes ele ia nesse navio acorrentado, com as mãos atadas, por vezes sentado, ou às vezes ele ia em pé e ia com as mãos soltas. E quando ele estava em pé e com as mãos soltas, ele conseguiu escrever algumas cartas para algumas igrejas ali da região da Ásia Menor. E se fala que nessas cartas ele sempre estava exortando os cristãos, estimulando os cristãos a manter a sua fé, mesmo em meio às tribulações. E aí eu queria ler para vocês um trecho dessa carta que vai mostrar o quanto ele não tinha medo do que estava esperando ele. Ele sabia que seria martirizado, mas olha o tamanho da firmeza que Inácio de Antioquia ele demonstrou em uma de suas cartas. Ele sabia que quando chegasse em Roma, por existir cristãos ali, alguém poderia interceder e impedir que ele fosse martirizado. Mas olha só o que foi que ele disse: eu suplico a vocês, não mostrem comigo uma caridade inoportuna. Permitam-me ser pasto das feras, pelas quais me será possível alcançar a Deus. Antes, excitem os leões para que se convertam em meu sepulcro. Assim, serei um verdadeiro discípulo de Cristo. Sou trigo de Deus. Quero ser triturado e moído pelos dentes das feras, a fim de me converter em pão duro de Cristo. E conforme o desejo do coração de Inácio, quando ele chegou em Roma, ele teve, aos nossos olhos, infelizmente, o seu desejo atendido. E ele foi jogado aos leões do Coliseu e, infelizmente, devorado por ele. Só que ficou aí o exemplo de fé de Inácio de Antioquia. Para ele, ser mais do que vencedor não era ser vitorioso naquela batalha, ou seja, não ser devorado por um leão, mas permanecer fiel a Deus até o fim e receber a recompensa. As 7 cartas às quais foram destinadas o livro de Apocalipse vão mostrar isso. O Senhor dizendo que aqueles que permanecerem fiéis até o fim vão receber a recompensa da parte do Senhor. E isso traz um alento ao nosso coração em meio a toda essa luta, principalmente durante esses últimos dias que nós estamos vivendo. Podemos perder um pouco aqui, um pouco ali, mas nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor, como Marcos Paulo colocou aí, ser esse trigo de Deus, se for necessário morrer por amor a Ele, mas ser fiel até o fim e receber as recompensas que vêm da parte dele. Lembrando que somente na força do Senhor é que nós seremos supridos. Por isso que a parte final do versículo de Romanos 8,37 vai dizer que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então lembremos o próprio exemplo de Cristo Jesus. Alguns poderiam dizer que Jesus ele foi um derrotado, afinal ele morreu na cruz, mas aquela morte na cruz foi uma morte ou uma derrota aparente. Na verdade, por meio daquela morte ali, o senhorio do pecado sobre as nossas vidas, ele foi quebrado. O pecado, o diabo, a morte, eles sim, eles foram derrotados para que nós hoje tivéssemos a verdadeira liberdade. Tem gente que diz que a liberdade ela só existe naqueles que estão sem fé alguma. Não, eu que não tenho fé nenhuma, eu tenho um lado independente de religiões, eu sou livre. Você está preso em todas essas situações, mas nós
fomos livres. Olha aí, Sofia mostrando aí a gravura de Cristo morto na cruz, morrendo na cruz pelos nossos pecados. E sim, por conta disso nós recebemos libertação. O que é que Deus deseja? Deus, ele deseja nos curar. Jesus deseja curar a nossa mente, deseja curar o nosso espírito, deseja curar as nossas emoções. Quando a gente se fere nas mãos, no rosto, nas pernas, normalmente no processo de cicatrização, até que aquela pele ela possa ser reposta pelo próprio organismo, normalmente se cria uma casquinha, né, que a gente vai chamar de ferida. E essa casca que é criada ali em cima daquele ferimento que foi aberto... sim, deixa eu falar com o pessoal agora. Tá bom. Quando essa casca ela é criada em cima da ferida, ou em cima daquele pedaço ali que foi cortado, a ideia é de proteger. E aí, aparentemente, quando aquele corte ele for totalmente cicatrizado, a pele for reposta, normalmente aquela ferida sai. Tem gente que tem mania, né, de sair arrancando a ferida antes de estar sarado. Aquilo não, em tese não é bom, porque automaticamente quando o corpo conseguir colocar de volta aquela pele, aquela casquinha ela vai sair. Isso na parte externa do nosso corpo é muito boa, mas se essa ferida, né, se essa casquinha estiver em algum órgão interno, isso pode ser um grande problema. E o problema que eu quero mostrar para vocês é quando essa casca ela é formada no nosso coração. Ô, pai, que aqui nós estamos sinalizando que é o centro das emoções. Tem Diga. uma música que é de Jesus, que mostra ele morrendo. Quando acaba, eu fico com aquelas dorzinhas, sentindo como ele sofreu. Muito bem, né? Porque você fica sentindo como se tivesse sido em você, né? É caso que eu sinto muita pena. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Pelo pecado que era meu, que era seu, né? Aí, deixa eu continuar aqui com eles agora. Viu? Pronto. Eu estava falando sobre a casca que por vezes ela fica em volta do nosso coração. Quando a gente endurece ou quando a gente deixa essa casca ficar por fora do nosso coração, nós acabamos não permitindo que Jesus ele possa curar essa ferida emocional. Eu queria pedir a você que abrisse, por favor, a Bíblia em Ezequiel. Acho que eu não tenho Ezequiel. Ezequiel no capítulo de número 36. Peraí, viu que eu abro para você? Ezequiel 36, 26. Eu tenho Ezequiel. 23 passou agora. Onde? Aqui. No 22. Ezequiel 36, 26. O texto diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Perceba que o nosso Deus, ele foi o primeiro a realizar um transplante, ou propor a realização de um transplante de coração no mundo, né? Texto registrado aí há milhares de anos atrás. Perceba que quando ele fala em trocar o coração antigo, o coração de pedra, é esse coração duro, esse coração com grandes feridas e que impede que de fato o agir e o libertar do Senhor aconteça por completo. E aí quando o coração ele fica doente, não tem outra solução senão fazer o transplante, e o Senhor se propõe a fazer esse transplante para curar todas as nossas lutas emocionais passadas, por vezes da renovação nossa que acontece por meio da morada do seu Espírito nas nossas vidas,
e assim nós vamos poder sentir por completo o agir curador de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então, para a cura do Senhor, essa cura emocional acontecer nas nossas vidas, é necessário que a gente deixe que Ele retire o coração do velho homem, o coração de pedra, e coloque no lugar o coração de carne. Nós vamos fazer uma outra leitura, e essa leitura que nós vamos fazer em Colossenses, no capítulo de número 3, versículos 9 e 10. Colossenses, capítulo de número 3. Vamos lá aqui. 9 até 9. 9 e 10. 9 e 10. Onde está o 10? Tá logo depois aí. Você lê o 9, que está embaixo. E depois você vai ler o 10, que está mais em cima. O texto diz... Eu posso ler o 9? Leia só para você, viu? Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Eu estou vendo o 10 aqui. Aqui, ó. 9 e o 10 está aqui. O 10 está aqui. De acordo com esse texto, que tipo de diferença a gente vê entre o velho homem e o novo homem? As práticas do velho homem não são iguais às práticas do novo homem. Aconteceu uma mudança. Inclusive, uma dessas mudanças é descrita aqui. Não mintam uns aos outros. Enquanto nós vivemos debaixo do senhorio do pecado, a gente não consegue fazer isso. A gente está debaixo do poder dele, e uma das características que nós acabamos trazendo para nós é a capacidade de mentir de maneira sem vergonha. Mas a partir do momento que nós nos despimos do velho homem, as nossas práticas são novas, são diferentes. Isso porque a cada dia nós somos conformados à imagem do nosso Criador. Lembrando que quando o Senhor nos faz a sua imagem e semelhança, essa imagem não é uma imagem por conta dos olhos, dos ouvidos, do nariz, mas é com essa capacidade relacional. E a ideia é que nós nos espelhemos nele, na sua maneira de pensar, na busca que ele deixou como exemplo quando esteve entre nós, por santidade, por orarmos, por nos aproximar do Senhor, e por meio disso é que a gente vai se despindo do velho homem, nos revestindo do novo homem. Eu queria até que você pensasse nisso, quando você se despiu desse velho homem e se revestiu do novo homem. Que tipo de mudanças aconteceram na sua vida? O que foi que você reparou que você fazia antes e agora que você está com o Senhor, você não faz mais? Eu tenho certeza que você vai notar que houve uma série de aspectos que foram feitos diferentes, que se transformaram quando você entregou o seu coração a Cristo Jesus. Eu queria que a gente pensasse nesse momento sobre a questão da rejeição, em como nós tratamos com ela e como é que o Senhor Jesus deseja ministrar os nossos corações por meio dessa sensação ou de situações que nós passamos. Tá bom. É provável que você, assim como eu, em algum momento, nós experimentamos algum tipo de rejeição. Seja rejeição pela cor da pele, seja rejeição pela condição financeira,
rejeição por conta da altura, rejeição por conta da idade, rejeição pelo estado civil, enfim, em algum momento da nossa vida, de uma maneira assim um pouco mais forte ou não, a gente acabou sendo rejeitado. E aí, diante disso, há pessoas que reagem de forma diferente. Normalmente nós temos duas reações. Ou existem pessoas que podem ter duas reações. Ou ela reage como se nada tivesse acontecido. São aquelas que a gente chama de cuca fresca, né? Que elas não ligam. Elas podem sofrer a injúria que for, elas preferem deixar para lá e, enfim, tocam a vida como se aquela rejeição nunca tivesse acontecido. Mas há outras que não. Há outras que essa rejeição causa uma experiência emocional tão profunda que isso acaba trazendo danos e altera a vida daquele que foi rejeitado. E aí, por não passar por cima daquilo, pelo contrário, por internalizar aquela experiência, por vezes existem pessoas que acabam ficando feridas emocionalmente, elas vão se sentindo rebaixadas, são pessoas que têm complexos em várias áreas. Por quê? Porque levaram aquela rejeição para o coração. E aí, na tentativa de se defender, elas acabam levantando barreiras, muros, para se proteger de novos sentimentos dolorosos ou para não experimentar novamente esses sentimentos. Mas só que isso não funciona muito bem, porque na verdade quando você levanta esses muros, mas você levanta esses muros em volta de você. E ali na parte de dentro, da onde está essa muralha, às vezes até uma grande caixa, está você e a rejeição. E aí, o tempo todo aquilo vai ficar remoendo na sua mente, remoendo no seu coração. Outros, ao invés de levantar esses muros e tentar correr quando alguém tenta tocar no assunto, eles preferem se silenciar. Né? Então eles não falam, não externam o que está acontecendo, como se isso fosse evitar mais dor. Mas assim como a gente falou no aspecto do perdão, que quando você é machucado e você não libera perdão, você continua se machucando ou trazendo à mente a situação que aconteceu e levando também essa dor para aquele que você não perdoa, da mesma forma o silêncio ele não vai fazer bem. É como se você estivesse colocando a sujeira ou aquilo que te traz dor, vai colocando dentro de um saco, e a cada vez que você se lembra, você vai jogando aquilo dentro de um outro saco, só que aquele saco ele tem uma resistência, uma hora ele vai explodir, uma hora ele vai partir. E aí quando esse saco se parte, é que é o problema. Alguns vão ficar depressivos, outros vão ficar bem iracundos, né? Outros vão ficar repulsivos, vão querer jogar para longe aqueles que querem ajudar. Cada um vai ter uma reação diferente, mas a boa notícia, independente desses aspectos, sendo você alguém que levanta muros ou sendo alguém que joga, que se silencia, é que Deus ele quer ser o nosso refúgio. Deus quer ser a nossa força, para que nós possamos encontrar então esse lugar seguro, aonde a gente possa abrir o nosso coração e experimentar finalmente esse amor e essa aceitação. Abra aí em Ezequiel, capítulo de número 14, nos versículos 4 e 6. Ezequiel 14, quatro e 6.
texto diz: ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependa-se, desvie-se de todos os seus ídolos e renuncie a todas as suas práticas detestáveis. Não levante barreiras, não levante obstáculos, não tente buscar com as suas próprias forças resolver esses problemas da sua mente, do seu coração. Essas feridas são como ídolos que a gente levanta, e aí por vezes quando a gente for consultar ao Senhor sobre o motivo de nós estarmos vivendo o que estamos vivendo, Ele vai falar conforme esses ídolos que a gente colocar diante dele. Então a ideia de arrependimento aqui é a ideia de rendição. Se desvie desses ídolos, dessas barreiras, desse silêncio, dessa vontade de desculpe, deixar para lá, e deixe com que permita que Deus venha tocar na sua vida e venha curar aquilo que for necessário. Vamos falar um pouquinho sobre dores emocionais. A rejeição é uma dessas dores emocionais mais dolorosas que pode acontecer na vida de alguém. E infelizmente, por vezes, essa rejeição ela ocorre dentro até da nossa própria família, dentro do nosso lar. Há alguns anos atrás, e isso não está muito longe de nós, era comum que quando alguns pais eles não conseguissem criar os seus filhos, por vezes eles literalmente entregavam a outras pessoas, que poderia ser um vizinho, poderia ser alguém que ele achasse que tinha condições de cuidar, e entregava esse filho para que essa outra pessoa, que por vezes nem fazia parte do seu rol familiar, pudesse cuidar daquela criança. Isso quando os pais tinham ainda um certo grau de responsabilidade. Por vezes alguns sequer tinham essa responsabilidade e deixavam na mão de qualquer pessoa. E isso cria uma sensação no coração desse que foi deixado para ser criado por outro, uma sensação de abandono. Meu pai não me amou, a minha mãe não me amou. Se ela conseguiu, se ele conseguiu, se eles conseguiram criar X quantidade de filhos, porque me deixaram de lado, porque não me deixaram passar as dificuldades juntos, nós venceríamos, todos venceram, e por que isso aconteceu? Então, é um dos exemplos de rejeição que pode existir. Um outro tipo de rejeição pode ser causado também por conta da separação ou da dissolução do próprio casamento, da família, por alguma razão. Por exemplo, quando pais se divorciam, então fica por vezes no coração dos filhos, eles estão se divorciando por minha causa. Quando acontece, infelizmente, a morte de um dos pais também, a mesma coisa, pode acontecer também essa dor emocional, ou por acontecer qualquer outro tipo de hábito destrutivo da parte de um deles. Pode ser um abuso, pode ser um adultério, pode ser uma violência. Isso também pode causar dor emocional. Um outro exemplo de dor emocional que pode acontecer dentro do lar é a dor da rejeição do casamento. É um outro aspecto. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar de alguém que estava vivendo bem no casamento e de uma hora para outra a relação esfriou, e aí um simplesmente pediu para não continuar mais com aquele casamento,
E normalmente a parte que não estava envolvida nesse pedido fica com o coração pesado. O que foi que eu fiz para que o esposo, para que a esposa quisesse se separar de mim? E aí ele se sente condenado, rejeitado e depressivo. Sem falar em outros tipos também de rejeição. Às vezes é a rejeição por conta da cor da pele. A gente vive no Brasil, a gente sabe que existe aí um racismo institucionalizado. Não é um racismo como acontece, por exemplo, em outras nações, como é o caso dos Estados Unidos, em que a coisa ela é bem nua, ela é bem crua. Até hoje, um negro ele se sente de fato marginalizado pelo sistema, mas aqui é um racismo mais velado, e aí diante da fala de um, de outro, uma piadinha, outra ali, a pessoa acaba também se sentindo rejeitada de tal forma que ela até nega a sua raça. É comum que quando os recenseadores, aqueles que fazem o censo, vão para a casa de alguém e perguntam qual é a cor de sua pele, normalmente em uma pessoa que se sente rejeitada pela questão da pele, ela nunca vai informar que ela é negra. Ela vai dizer que ela é parda, ela vai dizer que ela é morena, e como é uma autodeclaração, o recenseador ele precisa colocar no papel aquela informação conforme a pessoa está passando. Então perceba que uma série de dores podem ser causadas no coração de alguém por conta desse sentimento de rejeição. E aí, sem o poder curador que vem da parte do Senhor, infelizmente, esses que estão com o seu coração cheio de rejeição, eles vão viver uma vida de escravidão. Eles podem viver com medo que vai o paralisar, medo de ter um namoro, medo de se casar, com medo de replicar os erros de seus pais, vão gastar de maneira compulsória. Isso aí faz parte daquela construção de barreira que se faz ao redor do problema. Eu não quero enfrentar o problema, eu estou me sentindo depressivo, e ao invés de eu abrir o meu coração para que uma outra pessoa venha ser instrumento de Deus para ministrar na minha vida, eu prefiro ir no salão e arrumar o cabelo, eu prefiro ir no centro da cidade fazer uma compra, eu prefiro fazer uma viagem, mas ela não enfrenta o problema e não deixa que Deus trabalhe no seu problema. Ela pode ter uma paranoia e achar que todo mundo vai fazer com ela nunca vai conseguir confiar em ninguém, ter amizade, porque todo mundo vai fazer com ela aquilo que a pessoa que causou o sentimento de rejeição fez com ela. Então vai ser uma pessoa altamente desconfiada, por vezes confusa. Isso pode ser transmitido até para o próprio corpo, para a própria saúde. Há pessoas que adquirem obesidade, por quê? Por conta da ansiedade que vem também como consequência dessa rejeição. Todas as vezes que a dor aperta no seu peito, ela vai comer, né? E aí, infelizmente, acaba também ficando a pessoa obesa. Alguém que não é capaz de admitir os seus próprios erros também, não. Como o erro que o outro praticou é sempre maior do que qualquer erro que eu tenha feito, isso na cabeça de alguém que foi rejeitado, então ela nunca errou, ela sempre na balança aí dos erros, o que os outros fizerem sempre vai ser mais do que aquilo que ela fez, sempre vai ser mais leve. Então não há necessidade alguma de eu estar pedindo perdão por algum erro que eu tenha cometido. Além disso, problemas do que diz respeito à mente, à depressão, ela pode atingir o coração daquele que não consegue entregar esse problema e essa dor a Deus. Só para a gente pensar naquilo que até agora a gente falou, queria que você refletisse. Será que em algum momento da sua vida você passou por algum tipo de rejeição? Seja uma rejeição familiar, uma rejeição étnica, uma rejeição por conta daquilo que você tem ou daquilo que você não tem. E se você foi rejeitado,
Como é que você tem lidado com isso? Como é que você lidou com isso? Você passou por cima como se nada tivesse acontecido e isso de forma alguma está gravado no seu coração? Ou por acaso existe uma ferida, existe uma casca aí e que por vezes você não quer mexer porque dói, não quer mexer porque fere? E será que você não tem sido uma dessas pessoas que estão erguendo muros, impedindo que Deus venha fazer a obra que Ele deseja na sua vida e te liberte também dessas dores e dessas feridas emocionais? Entregue esse sentimento de rejeição a Deus. Permita que Deus preencha a sua vida com aquele amor do qual fome, nudez, perigo, espada, nada vai poder te separar desse amor curador que vem da parte dele. Deixe que ele retire o coração de pedra, o coração que foi machucado e com razão até vieram essas feridinhas, essas cascas, mas ele não vai conseguir, ele não vai poder fazer a obra completa de libertação do seu coração se você não se derramar, se você não deixar que o poder curador dele ministre sobre o seu coração. Nós vamos encerrar nosso encontro hoje nesse ponto aqui, falando sobre os tipos de rejeição que podem estar afetando o nosso coração e nos impedindo de avançar adiante. No nosso próximo encontro, na nossa próxima quarta-feira, nós vamos começar a falar do poder curador do Senhor. Como é que essa cura acontece, como é que a gente pode deixar que o Senhor finalmente venha ter acesso ao nosso coração e assim retirar toda essa rejeição da nossa vida. Eu espero que você esteja gostando, que Deus esteja falando ao seu coração durante essas ministrações sobre libertação. Perceba que a libertação é algo que sim está na Bíblia, não com esse nome que nós costumamos a dar, não relacionado a um culto específico, mas relacionado a ações que nós precisamos tomar para deixar que o poder libertador do Senhor tome conta das nossas vidas por completo. Deixe ser liberto pelo Senhor, deixe que o amor curador do Senhor venha sobre o seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa ministração que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Nós queremos, Deus, rogar que a sua libertação aconteça nas nossas vidas. Nós queremos nos aproximar do Senhor a cada dia mais, sermos íntimos seus. Nós queremos, Deus, perdoar e sermos perdoados pelo Senhor, perdoar aqueles que nos machucam, sermos perdoados também por qualquer outro que nós tenhamos machucado. Nós queremos ser libertos também do poder do pecado, do poder do diabo. E também, Deus, ser liberto em nosso coração das feridas causadas pelas rejeições que são construídas ao longo da nossa vida. Nos ajuda a abrir o nosso coração por completo. Nos ajuda a não deixar a nossa vida em compartimentos e entregar aquilo que a gente queira, mas que nós possamos nos entregar por completo àquele que é tudo em todos. Que o Senhor ministre nas nossas vidas tudo isso que nós aprendemos hoje e nos ajude a praticar durante todos os dias da nossa vida. Dessa forma eu te oro grato, em nome de Jesus. Amém. Não precisa ir embora agora não. Se você puder, fale um pouquinho aí sobre aquilo que lhe chamou a atenção durante esse estudo. Se conseguiu entender direitinho, se eu falei rápido demais aí em algum tópico, para que, se for o caso, no nosso próximo encontro a gente possa até tirar algumas dúvidas também. Vamos falar um pouquinho? Pode, por enquanto, minha filha. Sabe que horas são? Sim. 8h30. Bem que tá certo. São 8h30. É que minha noite agora tá dando certo. Amém. Bora ver se algum irmão, alguma irmã
ao Décio Júnior, lá de Rondonópolis, do nosso campo missionário em Rondonópolis, Que era muito longe. região centro-oeste do país. Obrigado, pastor Décio Júnior. Centro do país. É quase saindo do país? É quase saindo do país. Como é que é? É, sim, é longe. É mais longe que Chegou eu no pensava. navio, mas chegou. É mais longe que eu pensava. Você já foi lá? Não fui não. Você já foi lá algum dia? Não, tô esperando o convite do pessoal lá. Eu vou botar o meu óculos pra mostrar como é que eu fico. Amém, Wanda, que bom. Deus te abençoe. Olha pra mim como é que eu fico com o óculos do meu pai. Tá vendo? Eu fico bonito. Tá ouvindo ali de mamãe? Outra vez que não apareceu que minha mãe dormiu. Ela tava cansada. É, mas já tá ali. Ela tá ali tomando conta ali de Alice. Pra Alice não invadir a transmissão. Eu tô aqui. Ah, mas minha mãe ainda tá com fome. Vai, Cacá. É verdade, Marcos. Nós fomos chamados para deixar de lado tanto a mentira como as não verdades. Eu fui Né? com a minha mãe porque ela já Nossa tá vida, uma vez que nós estamos no Senhor, nós não temos mais por pai o diabo. O diabo é o pai da mentira. Mas nós temos por pai o pai da verdade, que é o nosso Deus. Então deixemos de lado a mentira e deixemos de lado aquilo que pode até não ser considerado como mentira, mas que são aí falsas verdades, né? É importante. Vamos lá, irmãos. Vamos comentar. Vamos falar um pouquinho. Até que a gente encerre aí a transmissão. Tanto aqui no Face como no Instagram. Envio da mamãe, envio. A mamãe mandou aqui um abraço pra eles que ela tá com saudade. Ah, sim, o Ed está mandando um abraço para todos vocês, viu? E que ela tá com saudade. E tá com saudades. Aí. Eu também tô com saudade do meu culto lá na igreja. Sim, todos nós estamos. E estamos aí na expectativa daquilo que o prefeito ele deve promulgar aí nos próximos dias. Olha o que eu sei Eu fazer. tive notícia do pastor Sandro, ele que é o líder da ordem de pastores aqui da cidade. Ele vai ter um encontro com o prefeito amanhã para saber mais ou menos o que é que o prefeito pretende promulgar no que diz respeito às igrejas aqui na cidade. Eu tô com saudade. Se os irmãos da igreja. viram, foi flexibilizado aí para que uma série de outros comércios possam funcionar. Parece que foi a ideia de ir abrindo o comércio aos poucos. Então, além dos supermercados e lanchonetes, outras, a verduraria, açougue, vão poder abrir as suas portas. Gente, olha o que eu sei fazer. Também empreendimentos relacionados aí a oficinas mecânicas, também lojas que trabalham com conserto de carros, material de construção. E aparentemente parece que, exceto as escolas aí, ele deve ir abrindo aos poucos aí a atividade econômica na cidade. Precisamos orar para que hajam testes suficientes para que todas as pessoas possam ser testadas e, uma vez verificadas se tem ou não tem a doença, ou ficar de quarentena ou serem liberadas para trabalhar. Nós temos recebido boas notícias do Ministério da Saúde de estar providenciando aí testes rápidos para que todas as pessoas possam realizar, e aí, de pouco em pouco, a gente vai voltar à nossa normalidade. As escolas devem demorar um pouco mais, porque aglutinam mais pessoas nas salas, mas boa parte do sistema escolar tem utilizado a ferramenta aí da educação à distância para estar cuidando dos alunos, né? E esse foi um ponto positivo aí dessa pandemia, a gente saber utilizar melhor as ferramentas que estão à nossa disposição. Aqui no Instagram está encerrando a transmissão, mas nós vamos continuar aqui no Facebook, tá bom? Um grande abraço aqui no Insta. Tchau, tchau.
Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo de igreja. Aqui no Face. Nós estamos continuando. Lá já foi. Então, sim. Só falta você. Aqui a gente já vai. O Sempre da Mamãe tem alguns que eu nem conheço. Pois é assim mesmo. Eu pensei que aqui era o Instagram. Ali é o Facebook. Mas aquele é o Facebook. Aqui é o Facebook. E eu tô pensando que o Facebook é aqui ali. Bora nos despedir do pessoal? Tchau! Tchau. Deus abençoe os amados. Isso. E até mais. Em nome de Jesus. Eu quero perguntar por que quando é o da mamãe, o celular da mamãe que fica gravando, tem umas pessoas que eu nem conheço. Só algumas que eu conheço. É assim mesmo, meu filho. É assim mesmo. Lembrando que na sexta-feira nós não estamos fazendo lives, mas a gente o está... canal novo da igreja. A gente tem incentivado o culto familiar. Se você tem o desejo de receber o material que nós estamos ministrando no culto familiar e você não tem, você manda uma mensagem pelo Messenger do Facebook e aí nós vamos distribuir material muito bom da Aliança de Igrejas Congregacionais que foi enviado para nós e aí a gente compartilhou. Ó, Wanda aí chegando aqui pelo Face, Geraldo também. Oi, gente! Então na sexta-feira nós não estamos fazendo lives e nós estamos estimulando os irmãos a realizarem dentro das suas casas o culto familiar. Alguém deu agora, Nós tivemos a primeira lição e são uma série de 12 lições. Nós esperamos não ser necessário cumprir essas 12 lições em quarentena, mas claro, você pode utilizar mesmo depois da quarentena esse material. Opa, tá bom? Tô vendo. Meus irmãos, obrigado, viu, pela presença, obrigado pela paciência. Normalmente os vídeos pelo Face a gente costuma reduzir a duração porque às vezes você não tem um tripé ou um local para colocar, tá usando na mão, fica cansativo a depender do lugar que você estiver utilizando. Então a gente faz esses vídeos aqui um pouco mais curtos, tá bom? Mas se lembre então que na sexta-feira nós não teremos live, o material será o roteiro para ser feito no lar. E no domingo, às 19 horas, nós retornamos com o nosso culto de celebração. Certo? Juntos vamos celebrar a Deus. Deixa eu falar com você. Sim. Meu pai tá conseguindo segurar. Ele não tá segurando. É uma coisa aqui que meu pai botou pra segurar o celular. É o tripé que ela está falando, que tá aí para segurar o celular. Que ele pode abrir assim, e ele pode abrir e ele pode fechar assim. Pronto, ok. Então vamos lá, gente. Tchau, tchau. Deus os abençoe. E até logo mais em nome de Jesus. Amém. Beijinho.